obrigada pela nossa audiência, obrigada por estar aqui conosco. Hoje faremos um evento falando sobre conscientização da mulher em relação ao câncer de mama e todos os outros cânceres também. Enfim, falaremos de saúde da mulher. Temos aqui uma banca de peso e a participação de várias mulheres de Cândido Mota, Palmital, Assis, Maracaí. Olha que honra! Muito obrigada. Uma salva de palmas para vocês. Para abrir esse evento, então, eu convoco aqui o nosso presidente, Edson Valmir Fadel, o branco. Boa tarde a todos. Uma satisfação, né, e um prazer muito grande nós estarmos aqui hoje, reunindo, né, as mulheres, vocês hoje, para esse evento tão importante que é a conscientização de todos para a saúde, né, das mulheres. Como eu estava dizendo aqui para elas, né, a importância da mulher, né, demais na vida dos homens. Eles se acham o sexo forte, mas não é, pode ter certeza disso. Vocês sim são a baliza de todos, né? Vocês cuidam da casa, cuidam dos maridos, cuidam dos filhos e ainda trabalham fora da casa, que é mais importante. Então, quer dizer, é muita ação que vocês fazem e nós acho que só temos que agradecer por tudo que vocês fazem, por tudo que vocês são. Mulher é tudo, eu acho que não dispensa comentário, dispensa o que dizer da mulher. Então eu acho que esse é o momento que a Coopermota traz aqui, né, todos para que a gente discuta e fale sobre esse problema, né, que é a questão da saúde, da gente se cuidar, de vocês se cuidarem, e estão de parabéns porque se cuidam bem melhor que os homens. Nós estamos aprendendo com vocês como se cuidar melhor. Mas enfim, eu acho que vocês se cuidando, vocês também vão estar cuidando de nós. Então acho que parabéns a todos vocês, obrigado por estarem aqui, por atender meus convites, e tenha aí um bom evento, né? Que Deus abençoe, que vocês passem um dia bastante feliz e bacana, beleza? Pode contar com a Coopermota sempre que possível, estaremos junto com vocês e queremos que vocês estejam sempre junto conosco. Obrigado a todos. Para abrir então o nosso cerimonial aqui de abertura, nós vamos convidar essas que também se dedicam, além de dedicar em casa, no trabalho, ali com os seus filhos, com a família, dedicam no voluntariado, que são as mulheres das associações voluntárias do câncer. Queria chamar aqui então na frente a Neide Andriotti, que é da Associação do Câncer de Cândido Mota, por favor. A Rosilene Demarque, da Associação do Câncer de Assis. E a Beth Zuc, que é a Associação Voluntária do Câncer de Palmital. Essas três estão representando todas as mulheres que estão aqui, todas as mulheres que também não estão aqui, mas também têm alguma ligação com essa questão do câncer. Queria passar para vocês, então, uma palavrinha só de agradecimento, de boas-vindas para todas as mulheres que estão aqui. Mais uma vez, muito obrigada. O microfone está contigo, é com você. Gente, olha, eu sou a Neide, né, como disse, da Cândido Mota, eu sou a vice-presidente. A nossa presidente, infelizmente, não pôde estar aqui, que é a Zuleide Covareto, né? Mas em nome dela eu agradeço a todos vocês, agradeço a vocês terem nos convidado para participar deste evento, né? E mais uma vez a gente está tudo aqui presente, né? Tudo aqui junto. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos. Eu sou Roselene, eu sou presidente da Associação de Combate ao Câncer de Assis. É um prazer poder estar aqui participando deste evento, um evento que nós todos, acredito, estamos abraçando a causa desse Outubro Rosa, né? As programações, e se a gente se juntar, com certeza nós vamos conseguir combater muito o câncer de mama, porque a prevenção é tudo. Então eu quero agradecer muito essa oportunidade de podermos estar aqui e podem contar sempre com a Associação de Assis. Boa tarde a todas. Eu sou Elizabeth, mais conhecida como Beth, presidente da Associação de Câncer de Palmital. Eu quero aqui com os meus colegas agradecer o convite da Coopermota
e FMC e Spa Saúde, que e deixa claro que é muito importante esse espaço que vocês abriram para nós. É uma maneira que nós temos de divulgar o nosso trabalho e trabalhar em prol do combate ao câncer. Eu agradeço a todos e vamos ter uma tarde maravilhosa. Eu vou quebrar o protocolo e vou convidar vocês dois, por favor, William e Mário, venham aqui à frente com a gente então. O William é membro da FMC, ele está aqui nos patrocinando, está ajudando a fazer esse evento. O Mário é coordenador do nosso plano de saúde, o SPA, local. O Mário vai falar um pouco da nossa distribuição, como atuamos, e o William vai agradecer a vocês. Bom, pessoal, primeiro é um prazer estar com vocês. Estou aqui representando a FMC. Sou representante da FMC no Vale do Paranapanema e a Coopermoto é um dos parceiros nossos aqui, é um principal parceiro nosso aqui no Vale. E para nós é uma honra poder ajudar, colaborar e falar de um tema tão importante. Então, sem mais delongas, vamos tratar do assunto que é bem mais importante aqui. Parabéns a todos, uma salva de palmas para vocês. Boa tarde a todos, eu sou o Mário Sérgio, sou o representante da Coopermoto perante o SPA, que é o nosso plano de saúde que a gente comercializa aqui. Tá? Eu queria agradecer a presença de vocês, sejam muito bem-vindos, aproveitem bastante. E eu, óbvio, que sei o quanto que isso aqui, esse tipo de tratamento, de prevenção é importante. Tá? Aproveitem bastante, uma boa tarde para vocês todos e um bom evento. Bom, vamos sentar aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Afinal de contas, hoje o papo é com elas. É com vocês que nós queremos falar, com vocês que nós queremos chamar a atenção sobre essa questão da prevenção do câncer de mama. Trazemos aqui ao meu lado duas representantes do SPA, que é o plano de saúde que a gente tem disponibilizando aí para o nosso cooperado, para o nosso agricultor. Queria convidar então a Ana Mília para falar um pouco mais do SPA, em sua abrangência mesmo, né? Ela é representante em São Paulo. Então ela vai falar um pouquinho mais para vocês sobre esse plano. Depois, na sequência, temos aqui outros profissionais que vão falar para vocês. Temos sorteios, tem várias coisas que vão acontecer nesse dia ainda, nessa tarde aí que a gente está preparando para vocês. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Pode ficar de pé, né? Fique à vontade. Eu fico mais próxima das nossas convidadas. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria primeiramente de estar agradecendo a todas vocês e a diretoria da Coopermoto por ter organizado esse evento com tanto carinho, com tanto profissionalismo. Antes que ele fuja daqui, eu queria fazer minhas as palavras do presidente Branco, porque é o seguinte, a gente está comemorando o Outubro Rosa, a gente tem certeza que nós somos muito mais responsáveis que os homens. Alguém tem dúvida? Isso. E fica todo mundo perguntando, daqui a pouco vem o Novembro Azul, o que nós vamos fazer? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir para vocês, mulheres corajosas e que tocam a casa e a família, para que, por favor, conversem com seus maridos, filhos, irmãos, amigos, colegas de trabalho, para que eles também se cuidem e façam um Novembro Azul com menos vítimas de câncer de próstata, que quebrem os mitos, porque nós já quebramos os nossos há muito tempo, não é? O SPA Saúde agradece, estou aqui representando a diretoria, um plano que é exclusivo para vocês, produtores rurais e toda a família, que tem assim a missão de proteger a saúde de vocês. Nós trabalhamos para vocês porque o plano é um benefício que a Coopermoto oferece para todos os seus associados. Então, gostaria de agradecer demais a presença de todas. Na sequência, então, a gente traz a Irinês Francisco. Eu esqueci de falar a graduação da nossa querida Ana. Ela é jornalista, graduada em Comunicação Social pela Universidade de São Paulo, mestre em Comunicação Social pela FCS. Faculdade de Comunicação de Santos. Eu sou Peixeira, gente. E ela tem experiência de
consultorias em saúde e atualmente assessora de comunicação da USPA Saúde, só para a gente deixar claro. E na sequência, a Inês, ela é graduada em enfermagem pela Unip, é pós-graduada em urgência, emergência, UTI e oncologia, é pós-graduada em cardiologia e hemodinâmica, enfermeira intensivista da Santa Casa de Assis e também é tutora da Unopar, coordenadora do curso técnico de enfermagem do Centério. Inês? Bom, gente, é uma tarde assim, muito especial, tá? Essa conscientização do Outubro Rosa é muito importante para nós mulheres, né? Principalmente para a gente conseguir conscientizar outras pessoas, né? Eu acho que essa forma de ajudar, de orientar é muito importante. Às vezes, muitas pessoas passam pela situação de um câncer de mama, um câncer de colo de útero e às vezes não tem a informação, né? Ou às vezes tem aquele tabu de se tocar é ruim, se tocar é pecado, se tocar não sei o que alguém vai poder achar o que é errado, né? E a gente sabe o quê? Que se quanto antes prevenir, mais cedo a gente consegue o quê? Reverter essa situação, consegue tratar, consegue salvar vidas, né? Então, assim, eu acho que é uma tarde que vai ser muito, muito importante para a gente poder tirar dúvidas, poder aumentar essa oportunidade que vocês têm, principalmente, né, de poder ajudar outras pessoas. A gente vê que a gente tem bastante as associações, né, de voluntariado. Então é isso, eu acho que vai ser muito importante. Qualquer dúvida, está aqui presente, tá bom? Obrigada. Então, na sequência, agora eu trago a Renata. A Renata é graduada em enfermagem pela Universidade de Ciências e Tecnologia, a FACICA, pós-graduada em gestão de sistemas e serviços em saúde, gestora do Programa de Promoção de Saúde do UFPA Saúde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Sejam muito bem-vindas. Eu vou estar fazendo para vocês uma apresentação rápida, né, do que é o câncer de mama, de como é importante a gente saber como se prevenir, quebrar paradigmas, saber um pouquinho mais sobre a importância da mamografia e que hoje, no mês de outubro, que a gente traga todos os outubros para os nossos meses, né, que não façamos só o outubro rosa, mas que todo mês a gente tenha consciência da importância do autocuidado. Esse slide a gente acha importante mostrar para vocês que uma da característica principal de células cancerígenas é o crescimento rápido, né? Então, ali no número 1 vocês podem ver que são células normais, na 5 já são células cancerígenas. O que isso nos mostra? A importância do autocuidado. Riscos de desenvolver um câncer de mama. As mulheres, sobretudo a partir dos 40 anos, têm maior risco de desenvolver câncer de mama. Alguns fatores não se pode mudar, mas outros só dependem de você. Então aqui seguem alguns fatores que a gente não pode mudar em relação ao prognóstico e à probabilidade de se ter a doença, que seriam a idade, menstruar cedo, menopausa tardia. Para quem não sabe, a título de curiosidade, tá? Menstruar cedo se chama menarca. Então seria uma menarca precoce e uma menopausa tardia. História familiar, não engravidar e não amamentar. Como diminuir as chances de se ter o câncer de mama? Isso é o que depende da gente, tá? São fatores que dependem da nossa condução. Obesidade e sobrepeso, sedentarismo, alimentação irregular, má qualidade de vida, cuidado com a saúde e o excesso de bebida alcoólica. Mas só o excesso? O excesso. Como o câncer de mama se manifesta? Na maioria dos casos, o câncer se manifesta com um caroço na mama, mas também pode se apresentar de outras formas, tá? Hoje,
a gente ainda percebe um pouco da resistência das mulheres em relação ao autoexame, né? Talvez por vergonha, talvez por medo de conhecer seu próprio corpo, ou até mesmo medo de achar alguma coisa e saber que é algo maligno, né? Então aqui, esses sintomas, eles podem se manifestar de várias maneiras, tá? Então, feridas que não cicatrizam e coceiras que não melhoram, saída de líquido do bico do peito sem apertar de cor avermelhada ou transparente como água, vermelhidão e pele endurecida, né, que a gente fala que é uma característica como se o bico do peito parecesse casca de laranja. Áreas estufadas, abaulamento e covinha, né, que é a retração. Caroço no local endurecido e o próprio caroço em si. Então, eu vou passar para vocês isso que a gente chama de mama nua, tá? Ela tem 4 quadrantes. Cada quadrante desse aqui, vocês vão apalpar e vão sentir uma anormalidade, tá? Esse primeiro, vocês não vão sentir nada. O segundo é um achado comum, como se fosse uma calcificação, que não seria câncer, tá? No terceiro, vocês já vão achar um achadozinho. E no quarto e último quadrante aqui, seria provavelmente o tumor maligno. Vocês vão apalpar, vocês vão sentir que ele se move, tá bom? Vou passar para vocês vão passando aí. A importância da mamografia. A mamografia é um raio-x de mama feito em um aparelho chamado mamógrafo. Esse exame é capaz de identificar um tumor não palpável menor que 1 centímetro. Quanto menor o tumor, maiores são as chances de cura e diminuição da mortalidade. Muitas mulheres relatam, né, a resistência em estar fazendo a mamografia, pois dizem que é muito desconfortável, né, que é doído, incomoda. Só que em relação a ela, e vocês podem se perguntar, por que eu não posso fazer uma ultrassom de mama ao invés de fazer a mamografia, que é muito mais dolorida? Esse tipo de tumor de 1 centímetro, o ultrassom ele não capta ele, né? Essa captação ela só é realizada através da mamografia. Então, por isso, a importância dela em primeiro exame de diagnóstico do câncer de mama. Que idade deve começar a fazer a mamografia? As mulheres que têm caso de câncer de mama ou câncer de ovário, quando elas vão fazer esse tipo de triagem, o médico que está atendendo elas vai dizer para elas qual será a idade elas vão iniciar, tá? Como a gente tem aí histórico familiar, essa prevenção ela começa um pouquinho mais cedo. Para aqueles casos que você não tem histórico familiar, ela inicia a partir dos 40 anos e vai até os 69, tá? 69 com exceções à regra, porque se a mulher apresentar qualquer anormalidade, ela vai estar fazendo a mamografia após os 69, tá? Quais as indicações do autoexame? O autoexame é indicado apenas como autoconhecimento, uma busca para conhecer o próprio corpo e manter a saúde mamária. Para as mulheres que menstruam, né, a gente indica que ele deve ser feito 7 dias, né, após a menstruação, por uma questão hormonal. E para aquelas que não menstruam, escolher um dia do mês para estar fazendo o autoexame, tá? A gente gosta de deixar uma ponte na questão do autoexame, que muitas das vezes é o parceiro, tá? Que ele detecta aí qualquer anormalidade. Outra ponte que a gente gosta de orientar, que por mais raro que seja, o homem também pode ter câncer de mama, viu? Porque ele tem tecido mamário, ele tem glândula mamária, então é uma porcentagem muito pequena, mas pode acontecer com homens também, tá? Agora eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês, para que não fique muito cansativo. Aqui serão citadas algumas frases, tá? E vocês vão me dizer se é mito ou se é verdade. Tudo bem? Então vamos lá. Que quem procura sempre acha. Isso é mito ou isso é verdade?
Quem acha que é verdade, levanta a mão. É mito. É um mito, porque o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar sim, né? Hoje a gente tem que quebrar esse paradigma que quem procura acha, porque a intenção é essa mesmo, é a gente fazer o autoexame, fazer a mamografia, se achar qual que é a anormalidade, procurar um tratamento, porque são através dessas atitudes e ações que a gente chega até a cura. Então é um grande mito, tem que procurar sim, tem que achar sim, tem que curar sim. Que quem descobre depois morre mais rápido. Dessa forma é melhor nem saber. Mito! Quem descobre não morre mais rápido não, isso é um mito. Próximo. Tratar o câncer de mama é a chance que se tem de curá-lo. Mito ou verdade? Eu não ouvi, é mito ou verdade? Que é uma doença apenas de pessoas tristes. Isso é um mito, isso é verdade? Olha, é um mito, tá? Vocês estão corretas, mas hoje já existem estudos estatísticos que comprovam que um estado depressivo ou um estado de tristeza, ele pode colaborar para algumas reações de doenças, viu? Mas é um mito. Com muitas outras doenças, a chance que se tem de não morrer por câncer de mama é descobrindo no início. Isso é mito ou isso é verdade? Arrasaram! O câncer não é uma doença contagiosa. É mito ou é verdade? Que somente as pessoas mais velhas podem desenvolver o câncer. Perfeito. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Muito obrigada. Então, na sequência, eu convido aqui a Lu Braga. Ela, então, como eu já disse, ela teve experiência com câncer e ela vai contar ela acabou de escrever um livro que nós vamos sortear para vocês depois, ao final da palestra, a gente vai sortear para vocês. Ela vai falar um pouco mais de como o câncer transformou a vida dela e como foi a experiência dela com o câncer. A Lu, então, ela é jornalista, correspondente internacional, apresentadora, palestrante, empreendedora social, podcaster e autora do livro O que o Câncer fez comigo. Boa tarde, Lu. Boa tarde. Eu sou voluntária de pacientes com câncer há mais de 20 anos. Comecei muito cedo. Mas por que eu comecei? Porque a gente é o reflexo do que a gente vê em casa. O meu pai, doador de sangue, então foi a minha primeira experiência no voluntariado. Eu comecei doando sangue, na minha primeira doação eu chamei todos os meus amigos. A gente muito, assim, sem noção, uma amiga nossa tinha acabado de fazer uma cesariana 6 meses depois, ela estava lá doando sangue pra gente, ela desmaiou, mas a gente nem entendia por quê, hoje a gente compreende. E de lá pra cá, a minha força no voluntariado foi crescendo. Eu terminei minha faculdade, eu terminei aqui na FEMA, em Martins, e um dia eu estava em casa, peguei um mapa, falei, eu vou viver em algum lugar do Brasil. Não sei onde, mas eu vou. Olhei e falei, vou para a Amazônia, porque é muito fora da nossa realidade, para quem vive na região sudeste, é muito fora da nossa realidade. Falei, vou para onde eu vou? Vou viver numa capital. Eu fechei os olhos, falei, para onde eu vou? Rondônia. Vou para Rondônia, vou morar em Porto Velho. Como não sabia, mas eu fui. Quando eu em Rondônia, eu comecei a perceber que tinha algumas lacunas, nas quais o meu trabalho, não só como jornalista, mas também no voluntariado, poderia agregar nunca. Isso eu fiz. Fui trabalhar, trabalhei numa rádio, trabalhei numa TV, sempre criando esses eventos da doação de sangue. Na Amazônia, a gente se depara com duas coisas. Lá
tem muitas pessoas que têm dengue e têm malária. Então o Hemocentro precisa muito de sangue para outros tipos de doença, mas a gente se depaga com isso. E na região norte do país tem um outro agravante. As pessoas não usam preservativo, algo muito alto de pessoas que não usam preservativo, entram no grupo de risco e não podem doar sangue. Todo mundo sabe que o paciente oncológico precisa muito de um doador de sangue, ou seja, para fazer cirurgia, ou seja, no processo de quimioterapia, seja no processo todo, a gente tem que ter como parceiro um doador de sangue, e uma doação pode salvar até 4 vidas. E eu fiquei muito enlouquecida com isso, fui criando esses movimentos, só que tudo na minha vida é muito rápido, viu, gente? Saindo de lá, fazer 1 ano, fui morar em Londres. Chegando de Londres, eu fui visitar uns amigos em Rondônia e me convidaram para trabalhar no Tribunal de Justiça. Eu falei, tá bom, vou ficar aqui em Rondônia. E aí, fui para o Tribunal de Justiça e lá eu comecei a entender, junto com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, porque viajava muito. Rondônia a gente faz tudo muito em Brasília. Então eu comecei a entender que dentro das resoluções do Conselho Nacional de Justiça, eles pediam, determinavam, na verdade, que todos os judiciários do país executassem ações de responsabilidade social. Eu falo assim, Deus é muito generoso comigo, que quem estava na presidência era uma mulher, então é mais fácil de sensibilizar. E naquele Tribunal de Justiça a gente começou com ações de doação de sangue. Quando viu, a gente já estava dentro das aldeias, então a gente conseguiu impactar públicos diferentes. E mesmo eu estando dentro do judiciário, eu entendia que o meu trabalho era um propósito de voluntariado. Mesmo quando eu não estava lá como jornalista do IPJ de Rondônia, eu estava executando ações. Novamente eu saio de Rondônia, vou cobrir o terremoto do Chile. Naquele mesmo ano, eu volto, vou para a Índia fazer um trabalho voluntário lá, porque eles precisavam de uma jornalista que falasse português, para falar sobre um trabalho de uns brasileiros lá em Hyderabad, no sul da Índia. Eu fui. Saí chegando da Índia, cheguei, na semana seguinte eu fui convidada para trabalhar na África, que era o meu sonho viver na África, e fui morar em Moçambique. Em Moçambique, eu falei, gente, aqui eu posso fazer tudo que eu sempre sonhei com meus trabalhos de responsabilidade social. E eu fiquei esse tempo na África e volto ao Brasil. Quando eu chego no Brasil, me convidam novamente para ir para Rondônia. Viu como é a questão de conectar a energia? Aí a pessoa que me convidou falou assim, Lu, a gente está precisando de uma pessoa que tenha uma conexão com responsabilidade social e queira trabalhar no maior plano de governo, depois do governo federal, do governo estadual, de combate à pobreza e à extrema pobreza. Eu pensei, acabou a África, né? Vou ficar aqui no meu país. E isso eu fiz por mais de 7 anos. Só que aquilo ia me incomodando muito, porque eu falava, gente, mas eu já passei por Rondônia 2, 3 vezes e as coisas não estão evoluindo. Nesse momento eu já trabalho no governo, e o governo é médico. Então eu falei, ele tem dever e obrigação de criar todas as estratégias para a gente impactar a vida. Mas não acontecia, sabe? Porque no dia a dia, as pessoas esquecem da empatia. Cada um lembra do que é seu e esquece. Ah, mas ele era um profissional de saúde, mas em diversos momentos a gente tinha que ir lá e lembrar. Eu chegava às vezes em hospitais e eu via pessoas no chão. Então a saúde estava no chão, então tinha algo de errado. O Hemocentro estava sempre faltando sangue, sempre. E naquela região a gente tem um exército. E eu falava, não pode ser. Resumindo, falei para o governador, quero ir para o Hemocentro. Ele falou, mas como? Eu falei, preciso ir. Levei uma escola de samba para dentro do Hemocentro. Era carnaval. Pré-carnaval, deu um pulo no Hemocentro. E tem o maior bloco de carnaval da região norte, da Rondônia, que chama Ponta do Vai. Oi? Aí, nós levamos todos os foliões para doar, abastecemos todo o Hemocentro, não só de Porto Velho, mas dos 52 municípios do estado. Não satisfeito, porque lá também não sei, acaba saindo muito rápido. Aí as pessoas falam, pelo amor de Deus, você olha pra gente, pede sangue, eu falo, vai para uma oncopediatria, tá faltando sangue, ligaram, tá faltando sangue para uma oncopediatria.
cirurgias vão ser canceladas. E o que eu quero falar para vocês, não sou eu que estou fazendo, eu tinha toda uma equipe. O meu papel ali, como voluntário, é criar uma provocação para fazer com que outras pessoas compreendessem a importância de ser um voluntário, primeiramente, e ser um doador de sangue e compreender a dor do outro, a vulnerabilidade do outro. Ah, mas você não foi contratada para trabalhar num programa de combate à pobreza e extrema pobreza? Mas quando falta saúde, falta tudo. Porque às vezes você tem um extrato bancário maravilhoso, mas você não tem saúde. E o que importa isso? Não importa nada. Às vezes você tem poder, você tem status social, mas você não tem saúde. O que adianta? Não adianta nada. Tá, aí outro dia faltou sangue. Eu falei, meu Deus, aonde a gente vai? Tem que ir num lugar onde já tem grupos formados. Porque aí vem um grupo, lembrei. A Igreja Universal tem um grupo chamado Grupo Jovens. Os jovens sempre vêm. Vamos lá? Vamos. Conversamos com o bispo, com o pastor. E criamos um desafio para eles, dizendo, olha, se você não puder doar, você traz alguém. E eles trouxeram novamente, era um sabadão, todo com aquele calor de 40 graus na cabeça, e a gente lá no Hemocentro, abastecemos o Hemotopo no centro do estado. E aí, eu achava que estava faltando porque a gente tinha que enviar alguma coisa novamente. Chega a época de Natal, partilha do Natal, eu falei assim, estavam umas amigas em casa, falei assim, todo mundo de comunicação, falei, vamos criar uma campanha aqui em Rondônia? Caso comigo a vida pede compromisso? Ela até é louca. Ah não, vamos fazer, preciso de alguém vestido de noiva. Eu me visto. Ah não, mas olha, depois você não vai casar. Eu falei, não, esse não é um problema, eu me visto. E gravamos, fizemos lá essa gravação, emprestamos a casa de uma pessoa, que a casa era bonita, chique. E ela emprestou e deu tudo certo. Eu estou em casa, num sabadão quente, horroroso, ouvindo música francesa. Eu não falo francês, mas naquele dia eu quis pôr essa música francesa, abri uma garrafa de vinho. Só que se vocês voltarem no início lá de 2012, 2013, a internet não tinha a força que tinha hoje. E a gente fez esse vídeo, essa campanha, jogamos no YouTube, tinha 2.000 visualizações, aquilo pra gente é o máximo. Eu falava, nossa, 2.000 pessoas impactadas, elas vão entender, vão compreender a importância dessa campanha. E esse não era um propósito. E eu acreditava que sim, mas não era. Nesse dia em casa, eu mexendo no YouTube e ganhei uma mensagem dizendo assim, Lu, você pode fazer contato comigo? Esse é meu e-mail. E eu achei que era uma criança. E eu respondi imediatamente, a pessoa na hora me respondeu, olha, minha vida está nas suas mãos. A minha doadora, não sei se vocês sabem, para medula óssea, a chance é 1 a cada 100.000 para você encontrar um doador 100% compatível. Esse advogado de São Paulo, que vivia em Uberlândia, vive em Uberlândia, acho que vocês já viram ele, o Luciano Huck, Regina Casé, depois ele ficou famoso. Ele falou, a minha doadora está em Rondônia, segundo o Redome, ela não quer mais doar para mim. Eu falei, impossível. Ele falou assim, olha, minha vida está nas suas mãos. Naquele momento, eu falei, meu Deus, olha a importância do voluntariado. Então, a gente tem uma rede pelo país. Eu acionei a APIO, lá no Pernambuco, que acionou o pessoal da Bahia, novamente voltou para Rondônia, 3 dias depois tínhamos localizado a doadora dele. Rondônia tem 52 municípios, então não era tão difícil achar, mas naquela angústia que ele estava muito mal, ele estava no momento da doença muito mal. E a gente conseguiu localizá-lo, só que não podia contar para ele, porque tinha que fazer os exames para ver se realmente era a doadora dele. Fui lá e falei, governador, pede para esse povo adiantar esse exame. Deu certo. Lá está a doadora dele. Resumindo, ela doou, a primeira medula não pegou, ela voltou para doar a segunda, pegou. Hoje ele é um dos maiores nomes do direito de saúde, direito médico no Brasil. Ele casou, tem 2 filhos, a filhinha dele acabou de nascer, chama Vida. E aí entra a questão da prevenção. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a mãe dele, eu nunca vi uma mãe como aquela. Ela largou tudo, ela vendeu tudo que ela tinha para poder colocar o filho lá no Sírio-Libanês, que é uma referência em oncologia no país. E chega um momento que acaba o dinheiro, não é o plano de saúde para dizer, chega um momento, porque a oncologia
ela está avançada, mas para que você tenha acesso ao que há de novo na oncologia, custa muito. E a mãe queria salvar aquele filho. 9 anos depois, essa mãe foi diagnosticada com câncer, ela está no processo de quimioterapia. Ela cuidou do filho e não fez prevenção. Ela esqueceu da prevenção, ela esqueceu de cuidar dela. Então, a importância da prevenção, diagnóstico precoce, tratamento de qualidade, o resultado é de sucesso. 2016, no meio de tudo isso, 2016, eu troco de lado. Depois de todas as viagens que eu fiz, eu também fiquei de saco cheio de Rondônia. Fui lá e falei meu chefe, já pensei de brincar de Amazônia, eu fui morar no Oriente Médio. Meu chefe não falou, falei, tchau, tô indo, eu realmente fui. Fui morar no Líbano, eu não conhecia ninguém, não falava árabe, brasileira, sem nenhuma descendência. E fui morar por quê? E depois vocês googlam aí, vocês vão achar no Globo Repórter, por bons anos, eu fui a única jornalista brasileira no Líbano. Aí o Globo Repórter lá fez sobre o Líbano, aí falou sobre mim. Mas eu não entendia por que eu estava lá, né? E nem as pessoas falaram, o que você está fazendo aqui? Você não tem descendência? Não, eu estou amando isso aqui, eu amei, vou viver aqui. E eu vim passear no Brasil, a minha família mora aqui nessa região de Assis, Maracaí, Paraguaçu. E eu tive o primeiro erro no meu diagnóstico. Eu passei muito mal, porque começou com um nódulo. Eu tive por 2 vezes câncer. O nódulo do lado direito, próximo ao meu ouvido. E apertava aquilo, conforme ele ia crescendo, ele cresceu muito rápido. O rápido que eu falo para vocês é de um dia para o outro. E começou a incomodar e me dar dor de ouvido. Eu fui com pronto atendimento, peguei o otorrino. Eu falei, que máximo, né? O otorrino deu super certo. Na porta eu estava, na porta eu fiquei, o otorrino não me examinou, ele diagnosticou com dengue, ele notificou. Lembra aquele pico da dengue que estava no Brasil? Então ele me diagnosticou com dengue. Eu, como uma boa jornalista, eu trabalho com provas, eu guardo até hoje essa notificação, porque eu achei aqui no fundo. E, passando disso, eu fui para o dentista. A importância do dentista no diagnóstico é assim gigantesca. Quando a gente deve procurar um dentista, quando a gente é diagnosticado com câncer? Antes, durante e depois. O dentista ele tem que estar com você. O dentista ele falou para mim, olha, aquele nódulo pequenininho, de um dia para o outro, eles desceram, já não era um só. Já era um monte, enorme. Eu não sentia dor, no pescoço eu não sentia, mas eu sentia muito cansaço. E eu fui perdendo muito peso, fui chegando assim, 46, 47 quilos, perdendo muito cabelo. E eu não entendia, porque eu sempre cuidei do outro e nunca parei para pensar em mim. Para mim o negócio era fazer voluntariado, era viajar, me chama que eu vou, olha, eu tô indo, não era casada, não tinha filho, te amava, olha, me chama que eu vou. Quando? Eu falava assim, quando? Vamos? E eu não cuidei de mim. E aí, esse dentista me encaminhou para um oncologista. Chegando no oncologista, ele me falou assim, ó, isso tudo aqui no interior, viu, na região de vocês. Falou assim pra mim, ó, tô achando que isso aí é garganta, dor de garganta, quase que sério. Mas eu não pedi para fazer todos os exames, e ele ficou com vergonha de me pedir o exame de HIV. Mas eu, como doadora de sangue, eu doava 3 vezes por ano. Trabalhando no Hemocentro, então toda hora que eles iam testar alguma coisa, não estava eu. Primeiro era muito comum, eu falei, não tem problema não, pode pedir. E ele falou, olha, dor de garganta. Eu falei, um pouco dor de garganta. Aí eu comecei a me atentar. Eu falei, gente, eu tô com câncer, pensei comigo. E ele falou, não é. Fiz uma ultrassom e aí diagnosticou um tumor bem pequenininho, mico, do meu lado esquerdo. Aqueles nódulos do lado direito não faziam parte do contexto do câncer, não tinha nada a ver. E aí, o que eu fiz? Vim o oncologista me indicou para o médico de Assis. O médico falou assim para mim, a importância da humanização da medicina, importantíssimo. Ele falou para mim assim, não vamos funcionar, vamos já fazer a cirurgia, eu cobro tanto, o meu anestesista cobra tanto, o hospital tanto. Eu perguntei para ele, meu pai estava junto comigo, eu perguntei,
se eu não fizer a cirurgia nesse momento, eu vou morrer? Ele falou, não, tá, então tá bom. Eu ir lá ver meu pai, que é segunda coisa, eu vou voltar pro Líbano. E fui embora pro Líbano. Cheguei lá muito magra. No Líbano as pessoas têm resistência, elas não falam câncer, elas falam aquele negócio e as pessoas têm muito medo. Então, se aqui no Brasil é muito difícil você falar em prevenção, tocar no assunto, lá é muito mais. E as pessoas olhavam para mim como se eu fosse morrer, sabe? E eu falava, não, e eu perdendo peso, perdendo mais peso, e as pessoas, você emagreceu pro verão, porque aqui era inverno, lá era muito quente. E eu não. E aí, a minha amiga, minha melhor amiga, falou, olha, estou indo pro Brasil, que o meu irmão foi diagnosticado com câncer, muito jovem. O câncer em pacientes jovens, ele veio muito mais forte, não que em pessoas, em crianças e mais velhos, não. Mas nessa faixa etária entre 20 e 50 anos, ele veio muito potente. E ela veio e eu dormi na casa dela, mas antes de dormir eu falei assim, Deus, queria muito ajudá-la. Eu não sei como, não sei o que eu vou fazer para ajudá-la. E deitei e dormi. Eu deitei para dormir, meu telefone começa a chegar um monte de mensagem. Eu falei, que árabe é esse? Olhei, era um árabe. Será que não sabe que aqui no Líbano é madrugada? Porque eu vi que o prefixo era do Brasil. Aí eu falei, oi. Entrei, aí fui para as redes sociais dele, olha a importância. Eu falei, ele é um médico, trabalha com câncer, e Deus, obrigada, a resposta foi muito rápida. Aí eu já falei, oi, tudo bem? Então, eu tenho uma amiga que está indo para o Brasil, contei toda a história para ele. Ele falou assim, eu falei, você pode ajudá-la? Ele falou, posso. Mas então, eu estou indo para o Líbano, que ele é muito de contratar, porque eu estou indo fazer um trabalho voltado para mulheres jovens com câncer, com idade entre 20 e 50 anos. Se chama Moça Bonita. Mas não tem muita bola, sabe? Até então eu achava que eu poderia ir com câncer, mas o meu diagnóstico não tinha sido fechado. Porque cada doido daqui falou uma coisa pra mim, então eu estava lá. Aí ele chega no Líbano, quase um mês depois, ele olha pra mim e falou assim, quanto tempo faz que você está com esses nódulos? Eu falei, já tem quase 6 meses. Ele falou, volta pro Brasil, faça os exames, vai funcionar, e está com cara de linfoma, porque eu perdia muito peso e suava muito à noite. E eu me cobri as Olimpíadas no Brasil e fui para o México, que por coincidência também era libanês, e funcionei, deu que era câncer. Um mês depois eu fiz a cirurgia, quando abriu, era tireoide, né? Quando abriu, era um micro, mas já estava, a minha tireoide já estava como um queijo suíço. Já tinha dado metástase. Se eu não sou diagnosticada naquele momento, a metástase poderia ter ido para os ossos, poderia ter ido para o pulmão, e eu não estaria hoje aqui conversando com vocês. Então, o diagnóstico precoce, naquele momento, mesmo com os erros médicos, com um pouquinho de atraso, ainda deu tempo. E resumindo, esse médico que eu achava chato, insuportável, eu casei com ele. E a médica, depois do primeiro câncer, ela disse que eu tinha 95% de chance de não poder engravidar. Hoje eu tenho um filho de 4 anos, nasceu super saudável. E o ano passado, naquele pico da pandemia, onde todo mundo estava morrendo, 2020, quase ninguém fez o exame, ninguém fez prevenção, todo mundo trancado de casa com medo de ir para o hospital, e eu também estava nessa. Mas eu passando a mão, quando quem nunca teve alguma coisa, quando você tem, eu passando a mão, falei pro meu marido, pede isso, chega a fazer o exame. Quando eu olhei, e aí você começa a ler muito sobre o assunto. Quando eu li, eu falei, deu câncer de novo, mas fiquei quieta. E aí, eu estava lá no sul de Minas, e ele pegou e falou assim, vamos falar com o seu médico. Fui funcionar, o médico falou assim, ei, Rafael, estourou esse tumor. Eu falei, meu Deus. Falei, é câncer? Ele falou, não, vamos esperar o resultado. Aí o meu médico recebeu no dia seguinte e falou assim para mim, novamente é um câncer, mas veio na região do pescoço, e veio aqui. E falei, meu Deus, eu estou há tanto tempo nessa vida de câncer, não vou morrer de câncer, porque o câncer escolheu a pessoa errada, mas vou morrer de Covid. Porque até então eu tinha tomado uma vacina, todo mundo tinha medo de hospital, todo mundo morria de medo de centro cirúrgico. E todo
dia, assim, 5.000 pessoas, 9.000 no Brasil. Eu falava, meu Deus, eu tenho um filho pequeno, como é que eu vou fazer? E fui para o centro cirúrgico. E tudo que você semeia, um dia você passa colhendo, não é? A lei da vida, a colheita é certa. E no dia da minha cirurgia, se vocês me acharem nas redes sociais, vocês vão ver. Eu estou saindo, os índios lá da Amazônia, dos quais eu trabalhei com eles, me mandaram focar. Então, quando eu saio, todo mundo me fotografando, meu filho é popstar, tá? Já saiu assim, dando tchau. E os índios mandaram focar para que eu pudesse ter muitas energias, as energias da floresta, para que a cirurgia desse super certo. E eu muito emocionada. E eu falava, mas gente, e eu sendo cirúrgico, e eu tô saindo, tenho uma limusine na porta da minha casa, eu nunca tinha andado de limusine. E a minha casa aqui no Brasil fica ao lado dos hospitais. E aí então assim, estamos levando uma moça bonita para externar o câncer. E quando abre, quando está cheia, a limusine estava cheia de outras pacientes, das quais eu já tinha caminhado com elas em algum momento da vida. Então elas estavam ali se alistando para estar comigo e mostrando que ia dar tudo certo. Rodamos por São Paulo, um pouco chorando. Detalhe, o hospital do qual eu ia operar ficava assim, menos de uma quadra na minha casa. E eu de limusine. Aí cheguei no hospital de limusine, meu marido falou, ó, eu vou antes, não quero nem saber de ver você chegando de limusine. E fui. E foi uma cirurgia muito complexa, foi muito mais difícil do que a primeira. Eu tirei 50 linfonódulos, novamente ele era micro, mas extremamente agressivo. Quando alguém disser para vocês, é um micro, não deixa passar. Cada corpo é um corpo, cada paciente é um paciente. Ah, mas o câncer de tireoide é tão aguinha com açúcar, porque isso os médicos dizem. Só quem vive o câncer vai poder te dizer o que é. Falar sobre o câncer, qualquer pessoa pode falar. Ela vai lá e estuda. O médico no dia a dia, ele aprende. Mas quando você vivencia, é outra coisa. Eu falo para vocês porque eu já vivi os dois lados. Então eu sei o quanto o câncer ele vai impactar na sua vida. Porque a nossa ideia é criar esse movimento de comunicação para atender o máximo, não só de mulheres, mas o máximo de pessoa possível. Seja ele paciente, seja ele voluntário, seja ele profissional de saúde, porque um se conecta com o outro. E mais do que tudo, a vida pede compromisso. Cabe a mim, cabe a vocês a continuar nessa força, né? Vamos juntos? Obrigada, gente.